numa região da Terra, nas proximidades da superfície, né, com aceleração gravitacional de 9,8, e o campo eletrostático do planeta. E aí aqui é dito que existe uma carga negativa na região, uma carga de 100 newtons por coulomb. Determine o sinal e a carga elétrica que uma bolinha de gude de massa 50 gramas deveria ter para permanecer suspensa em repouso sobre o solo. Tá. Então, vamos à nossa lousa. Primeiro exercício. Se o objeto está na superfície da Terra e ele vai ficar suspenso, né, significa que esse objeto ele é puxado para baixo pela Terra com a força-peso, e que por conta disso ele deveria cair até tocar o solo. Se isso não ocorre, é porque alguma força anula, né, equilibra a força-peso, e nesse caso é... horrível essa cor. E nesse caso é a força eletrostática, né, força de Coulomb, que vai anular isso. Para que o objeto permaneça em equilíbrio, essas duas forças, como elas são opostas, né, elas têm que ter a mesma intensidade. Então, peso tem que ter a mesma intensidade que a força de Coulomb. Primeira coisa, vou calcular o peso. Peso é o produto da massa do objeto pela aceleração gravitacional terrestre. Nesse caso, o enunciado nos diz que o objeto tem 50 gramas de massa, portanto, 50 vezes 10 a menos 3 quilogramas, cuidado aí com a unidade, e isso vai ser multiplicado por 9,8 metros por segundo ao quadrado. Então, nós estamos falando de 490 vezes 10 a menos 3 newtons, ou ainda de 0,49 newtons, já, né, fazendo a divisão aqui, 1, 2, 3 casas. Esse é o peso do objeto, é a força com que a Terra atrai a massa de 50 gramas. Ok. E agora a gente vai, né, calcular a força eletrostática, a força de Coulomb. A força de Coulomb, nesse caso, ela é igual ao campo na região vezes a carga elétrica do objeto. E eu sei que para o objeto permanecer em equilíbrio estático, essa força precisa ter a mesma intensidade da força-peso. Então, juntando essas duas informações, eu tenho que a força precisa ser de 0,49 newtons, que ela é igual ao campo na região que é de 100 newtons por coulomb. Essa informação está lá no enunciado, tá? O campo elétrico da Terra na região é de 100 newtons por coulomb, vezes a carga do objeto, que é o que eu quero descobrir, que eu quero calcular. Então, a carga eletrostática é de 0,49 dividido por 100. Seria, então, 0,0049 coulombs, ou, se preferirem, o que fica mais elegante, né, 4,9 vezes 10 elevado a 1, 2, 3, a menos 3 coulombs. Com que sinal? Com o sinal negativo, já que foi dito que a carga elétrica da Terra seria negativa, então ela precisa ser uma carga negativa para ser repelida aí pela superfície da Terra.
Pessoal, dúvidas, comentários? Tranquilo, exercício? Ok. Professor, eu acho que a dificuldade um pouco da minha parte é na interpretação da enunciado aí. Como eu disse logo na primeira aula, né, essa é uma das grandes dificuldades da área de exatas, né? Conseguir ler e associar a isso resultados quantitativos, né? Então vocês vão ter que se esforçar bastante nisso, porque é a dificuldade mais comum mesmo. É por isso que a gente tem trabalhado em todas as aulas exercícios, né? É ler as informações e trazer para cá, para a matemática, e depois fazer o inverso, né? Esse é o trabalho do tecnólogo, né? Do tecnólogo, do engenheiro, né? É pegar as informações e realizar o projeto e planejar e escrever o projeto. É um trabalho, talvez o trabalho mais importante das disciplinas dos módulos básicos e iniciais, né? Não é uma dificuldade, é uma dificuldade muito comum. E a única maneira de melhorar isso é fazendo os exercícios e corrigindo e tentando, acertando, errando. Não tem jeito, tá? Você nunca vai receber um problema pronto, tipo aplicação de fórmula. Isso não existe na sua atividade profissional. Alguém vai relatar para você um problema e você vai ter que dar a solução para ele. Ninguém contrata um profissional da área para resolver a aplicação de fórmula, né? O cara vai dizer para você: eu tenho problema tal, 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 qual é a solução? E aí você que vai ter que fazer isso, né? Tá? Então, é talvez o grande diferencial entre um bom profissional e aqueles que não conseguem sair do chão de fábrica, né? Exercício 2 diz o seguinte: uma partícula pontiforme de carga elétrica 2 vezes 10 a menos 6 coulombs é deixada em uma região de campo elétrico igual a 100 volts por metro, que dá na mesma, é coulomb também, tá? Calcule o módulo da força elétrica produzido sobre essa carga. Esse é o tipo de exercício de aplicação mais direta, né? Você não tem muito o que fazer. É a típica situação que você não vai encontrar na sua vida profissional. Né? Ninguém vai te entregar um problema pronto assim para ser resolvido facilmente. Até porque, se fosse para fazer isso, não precisava contratar alguém da área de tecnologia, né? Bastaria ter uma máquina de calcular e economizar no salário dos profissionais, né? Então, olha só, aqui já foi dada a carga elétrica da partícula. Ela é de 2 vezes 10 a menos 6 coulombs. Poderia ter colocado aqui também microcoulomb. E ela é colocada numa região onde o campo elétrico é de 100 newtons por coulomb ou de 100 volts por metro, tanto faz. Vocês vão ver que são unidades equivalentes, tá? Qual o módulo da força elétrica produzida sobre esta carga? Simplesmente aplicar aí, né, que a força de Coulomb ela é igual a carga vezes o campo. A gente já tem o campo, já tem a carga, então nesse caso a força vai ser igual a 2 vezes 10 a menos 6 vezes 100, que é 10 ao quadrado. Isso dá, portanto, 2 vezes 10
elevado a menos 4 newtons. Tá? Resposta direta. Tá? Professor, se Sim? eu não me engano, lá na correção, estava dando 200 vezes 10 a menos 4. Deixa eu Professor, verificar. bom dia, tá me ouvindo? Sim? Bom dia, professor. Sim, na correção, aí tinha uma alternativa 200 por 10 a la menos 6, a menos 6, né? Sim. Então, essa que estava dando como válida, eu marquei, por exemplo, do 2 por 10 a menos 4 e ela deu uma resposta negativa, incorreta para mim. Exatamente, foi a mesma coisa que aconteceu comigo. Tá. Eu corrijo lá depois, não tem problema. E a pergunta número 1 também, professor, eu respondi escrito, né? E ela deu errado também, de acordo com o senhor indicou aí. É porque provavelmente alguma coisa de diferente ocorreu em relação à resposta possível, mas isso também não é um problema, isso é fácil de resolver. A minha dúvida, professor, porque eu tirei 4 pontos aqui, né? E tem duas questões aí que não deu correta, sendo que estava correta mesmo. Então, Sim, mas como eu disse na primeira aula, essas atividades serão computadas com 0 ou 10, para quem fez e para quem não fez. perfeito, ok. Tá? Obrigado. Para efeitos de nota no lançamento, elas vão ser consideradas só a tentativa ou não. Ok, obrigado. O exercício número 3. Deixa eu levantar mais isso aqui. Exercício 3. O enunciado fala de uma carga pontiforme de 2 coulombs. Tá. O campo elétrico gerado por uma carga pontiforme de 2 coulombs a uma distância, ele dá uma distância que é de 50 centímetros, que a gente precisa converter para metro, então 50 vezes 10 a menos 2 metros, ou ainda 5 vezes 10 a menos 1 metro, tanto faz. Ele pede simplesmente para calcular o campo elétrico, né? Mais nada. Sabendo que a constante eletrostática é de 9 vezes 10 a nona newtons por metro quadrado, coulomb quadrado, aqui a gente vai ter simplesmente que usar o cálculo do campo elétrico, que é a constante elétrica, carga, dividido pela distância dela ao ponto. Então, nesse caso, 9 vezes 10 a 9 já está no sistema internacional. A carga é de 2 coulombs e a distância 5 vezes 10 a menos 1 ou 0,5, tanto faz, ao quadrado. Isso então vai dar 9 vezes 2 dividido por 25 vezes 10 a nona dividido por 10 a menos 2, tá? Isso vai dar então 18 dividido por 25 vezes 10 elevado a 9 mais 2, porque ele vai mudar de sinal. E aqui o 18 dividido por 25 é igual a 0,72. Então, 0,72 vezes 10 elevado a 11. E aqui foi colocado... A gente pode trabalhar com 7,2, com 72, tá? A unidade aqui não está adequada ali. Mas a resposta do campo seria, então,
7,2 vezes 10 elevado. Eu vou andar 2 casas para cá, reduzo 2 ali, a nona Newton por Coulomb. Que seria a letra B, preciso mudar a unidade. Tá? A gente não viu o volt ainda, o volt vai ser visto hoje. Ou amanhã, vamos ver. Mandada a carruagem. Professor, uma pergunta. Aí a resposta é 7,2 ou 72 por 10 a la 9? 7,2 elevado a 10, né? Se for em Newton por Coulomb, sim. Então, É que ali acabou entrando volts por metro e a gente não viu volt ainda. Em volts por metro, ficaria o seguinte, tá? Volt é energia por carga, tá? Energia por carga. E aí a gente pode fazer a conversão disso, né? Volt por metro para Newton por Coulomb, mas acho que é inadequado agora, antes que a gente faça a aula de diferença de potencial, que é a próxima. Eu vou depois mudar, então, o Formus, tá? E aí vai ficar mais claro para vocês como trabalhar, porque o volt é unidade de diferença de potencial que vai ser visto na próxima aula. ok, não, a minha pergunta era porque o resultado inicial sai 0,72 por 10 a 11. Isso a questão aqui é, você poderia deixá-lo assim, ou mudar, né, para 7,2 elevado a, desculpa, 10 seria, né? elevado a 10, e não 9, tem razão. Ou 72 vezes 10 a 9. Mas o mais comum nesse caso é deixar 7,2. 7,2, exato. Ok. Para não perder a ordem de grandeza, tá? É comum deixar com uma casa decimal. Eu tinha colocado 9 ali, não estava correto mesmo, tá? Esse foi o número 3. Sim. Vamos ao número 4. Número 4 era simplesmente sobre uma pergunta sobre campos de força, né? Assinale a alternativa verdadeira sobre as propriedades das linhas de força do campo elétrico. O campo elétrico é uma grandeza escalar, não é verdade? O campo elétrico é uma grandeza vetorial. As linhas de força do campo elétrico são fechadas, adentram as cargas positivas e emergem das cargas negativas. As linhas de força do campo elétrico são abertas, emergem das cargas positivas e adentram as cargas negativas, ou o campo elétrico depende exclusivamente do módulo. As linhas são abertas, elas são radiais, partindo das positivas ou chegando nas negativas. Essa situação B aqui ocorre quando você tem mais de uma carga, e você tem um dipolo ou um multipolo, né? Então a resposta correta seria: são abertas, emergindo das positivas e adentrando as negativas, tá? Número 5. Uma carga elétrica. Pessoal, tudo bem até aí? Dúvidas? Aqui tudo bem, professor. Tudo bem? Tá. A número 5 fala de uma carga elétrica pontiforme que produz um campo elétrico de um módulo E em um ponto do espaço a uma distância D qualquer. A pergunta é: ao dobrarmos a distância entre a carga e o campo, né, o que se deve esperar da relação entre o novo campo E' e o campo antigo E? É um exercício só de proporções, tá? A ideia aqui é a seguinte: eu tenho lá um campo, número 5, tem um campo elétrico, que ele é dado por constante eletrostática, carga,
distância ao quadrado da carga até o ponto onde eu estou calculando o campo. Tá? E aí eu vou manter a carga, claro que a constante também, né, é constante, não muda, mas vou mudar a distância, tá? Um d'. Esse d', essa nova distância, ela é o dobro da anterior. Então, o que vai acontecer? O campo posição E, campo E' vai ser κ0, carga, 2 vezes a distância anterior ao quadrado. Isso significa K0, que 4 vezes a distância ao quadrado. E aí, esse termo aqui que eu destaquei em vermelho é exatamente o campo E. Portanto, nós temos que o campo E' é igual a 1/4 do campo E. Tá? Então, E' é igual a campo E sobre 4, ou E igual a 4 vezes E'. Como aí as respostas eram todas de E' para E, então a correta seria a primeira delas, que é E' igual a E sobre 4. Alguém teve dificuldade neste? Professor, eu não consegui entender, não. Tá. É só uma proporção. Olha. Você tem duas posições diferentes. Posição D e posição D'. Qual é a relação entre elas? Foi dado aqui. D' é o dobro. Ele vai dobrar a distância. Então, saindo daqui, isso significa que onde tem D', poderia entrar 2 vezes D. Quanto é 2 vezes D? 4D ao quadrado. O que está em vermelho aqui? É o campo da carga, o campo na posição D. Então, quem é o E'? Ele é o campo na posição D dividido por 4. Só isso. É só trabalhar a proporção dentro da equação, sem números, que é uma coisa extremamente importante na formação de vocês. Qual é o efeito de dobrar alguma coisa? Qual é o efeito de reduzir? Você tem aí uma mudança no input e você quer o efeito disso no output. Então, por exemplo, aqui, o que nós estamos vendo? Eu tenho distância e a partir dela eu meço o campo. Se eu dobrar a distância, o que vai acontecer com o campo? Ele vai cair a 1/4. É uma habilidade importante aí na formação de vocês. E isso vale para muitas áreas, né? Por exemplo, se alguém disser a vocês que precisa reduzir o custo de produção, você tem que saber fazer essas proporções por todos os fatores que impactam na sua produção. Por exemplo, reduzir o salário, reduzir o número de funcionários, qual é o impacto disso no custo? Aumentar, pense no seguinte, se você tiver que aumentar a sua mão de obra, contratar mais funcionários, e isso vai implicar num aumento do seu custo de produção em quanto? Tudo isso aí faz parte da carreira do tecnólogo, né? Aliás, de qualquer profissional da área de exatas, né? Como é que eu faço? Qual é o impacto de um input no output? Ficou claro agora como é que foi feito o cálculo? Professor, eu confesso que, sim, mesmo com a explicação, fui perdido ainda, sabe? Mas, assim, tentando entender, sério mesmo, professor. Então, você tem que olhar para a equação. Qual é o efeito que eu tenho? A distância parece ao quadrado. Se eu dobrar a distância, o que vai acontecer? Vai ser dividido por 4. Não tem nada além disso.
Ah, tá. Então aí a fórmula, tipo, Olha, o campo dessa carga num ponto é esse aqui, em outro ponto é esse daqui. Se essa distância for o dobro dessa, qual é a relação que existe entre I e linha? Só isso que está sendo perguntado. No final das contas, o que o exercício pergunta? Eu tenho uma carga elétrica aqui. Opa. Eu tenho uma carga elétrica aqui nesse ponto. Eu tenho o campo dela numa posição D e tenho o campo dela numa posição 2D, que é o D'. Tá? Esse campo é o campo E, esse campo é a intensidade E'. Qual é a relação entre os dois? A conclusão que a gente chegou é que o E' é igual ao E dividido por 4. Ou seja, a relação entre essa posição e essa é que o campo aqui vai ser 1/4, vai ser 25% do campo aqui. Por quê? Porque a equação do campo elétrico, ela varia com a carga, que não mudou, e com a distância da carga ao ponto. Então, qual é a relação que existe entre as duas? Se esse daqui é o dobro desse, o que vai acontecer? K0 o quê? 4 vezes D, ou seja, E dividido por 4. Tá ok? agora ficou mais explicado, professor. Agora eu consegui entender. Esse do 4 aí. Tá, Tá meio perdido mesmo. Obrigado, professor. nada. Exercício número 6. Dois objetos metálicos idênticos, só que eles têm cargas diferentes. Então, vou chamar o objeto A, o que tem carga de 1 coulomb, e o objeto B, o que tem a carga de 5 coulombs. Eles são colocados em contato, então eu pego o objeto A, que tem carga de 1 coulomb, e coloco ele em contato com o objeto B, que tem carga de 5 coulombs. Os objetos são idênticos, mesmo material, mesmo volume, mesmo tudo. Tá? Eles são colocados em contato por um tempo e depois eles são afastados objeto A, objeto B, são afastados a uma distância de 3 metros, tá? O que diz o enunciado. Qual vai ser a força entre esses objetos? Tá? O que acontece? Quando eu tenho dois objetos idênticos e eles são colocados em contato, nós vimos que as cargas elétricas elas se redistribuem. Né? No caso, os dois têm carga positiva e vai haver uma redistribuição aqui das cargas, de maneira que o conjunto tem quantos? 6 coulombs, certo? Quando eu separar os dois, o que vai ter acontecido? Comecei a separação aqui dos dois. Eles vão, como eles são idênticos, se ter uma redistribuição das cargas elétricas de maneira que a carga fique igual nos dois. 3 coulombs e 3 coulombs. Então, quando eu separo os dois objetos, agora a gente está falando de 3 coulombs para cá e 3 coulombs para lá. Tá? Qual vai ser a força entre eles? Força
de Coulomb é igual à constante eletrostática, carga, vezes carga, dividido pela distância entre elas. Constante eletrostática está lá no enunciado, 9 vezes 10 à nona. As cargas são de agora de 3 e 3 coulombs. E a distância, 3 ao quadrado. Tá? Então, aqui vai ficar 9 vezes 3 dividido por 3 ao quadrado, vezes 10 elevado à nona, que significa 9 vezes 10 à nona newtons. 3 ao quadrado, 3 vezes 3, fica só o 9. E é uma, obviamente, repulsiva, né? Já que as cargas elétricas são iguais, então essa vai empurrar essa para cá. E essa vai empurrar outra para lá. Então, repulsiva de módulo 9 vezes 10 à nona. Já que era mais 5 e mais 1 coulomb, né? Cargas elétricas iguais. Dúvida nesse número 6? Professor, a nova distribuição, ela ocorre somente quando as cargas são idênticas ou tem alguma situação que não ocorre da mesma forma? Você vai ter sempre uma soma das duas, né? Porque são elementos idênticos, né? Tanto em forma quanto em material. Quando você coloca os dois em contato, o que acontece? Você tem uma migração de carga de um lado para o outro. Na realidade, se você quiser pensar nisso em termos microscópicos, tá? O que vai acontecer aqui é que quando você coloca o objeto em contato com o outro, você força a barra, né? E aqui tem 1 coulomb e aqui tem 3 coulombs, poderia ser qualquer outro valor. Pensando em objetos idênticos, né? O que acontece? Você vai ter uma repulsão entre essas cargas, né? Porque tem a mesma carga as duas, né? Sim. Ou se fossem diferentes, você teria atração. Então, você teria uma migração de elétrons para o lado com falta de, né? Aqui, como a gente tem um excesso de carga positiva, pense no seguinte: toda vez que eu tenho duas cargas iguais, Q1 e Q2 são iguais, existe uma repulsão entre elas. E elas vão se repelir até o limite onde elas puderem se deslocar. O que isso vai implicar? Que as cargas positivas, né, nesse caso, elas vão se aproximar o mais possível da borda. Tá? Se fossem objetos diferentes, isso poderia dar alguma diferença interna, porque quem tem a maior área suportaria maior. Por exemplo, aqui nessa minha figura que ficou péssima, eu poderia dizer que eu tenho mais espaço para carga aqui na direita que na esquerda, mas é só o desenho que está ruim, os objetos são idênticos, né? Então, com essa distribuição uniforme de cargas que vai ocorrer após um tempo, ao separar as duas, elas vão cada uma ficar com metade mesmo. Agora, isso só é possível prever de maneira assim... Aqui é 5, né? Desculpa. 3 vai ficar depois. 3 e 3. Só é possível prever de maneira simples assim para objetos idênticos em forma e em material. Porque na prática, se o objeto tem pontas, ele tem uma capacidade maior de concentrar cargas ali, etc. Então, por isso que no enunciado está dito objetos idênticos, material e forma. Tá? Então, um objeto pontiforme pode ser diferente a situação aí? Sim, sim. É por isso que a gente vai ver isso daqui a pouquinho, é por isso que os para-raios, eles são pontiagudos, né? E é por isso que as pessoas numa tempestade devem se afastar das pontas. Inclusive, uma pessoa deve evitar ficar em pé no meio de uma tempestade, porque nós formamos uma ponta, né? A cabeça é pontiaguda. Se levantar o braço, então, pior ainda,
o dedo, né? Os dedos têm uma capacidade maior de concentrar carga elétrica. Na realidade, a capacidade de concentrar carga elétrica ela é inversamente proporcional ao raio de curvatura do objeto. Quanto maior o raio de curvatura, aliás, desculpa, ao contrário, né? Quanto maior o raio de curvatura do objeto, né? Quanto mais pontiagudo for um objeto, maior a capacidade dele de concentrar carga elétrica. É por isso que para fazer um para-raio você coloca um metal e uma ponta, né? Como se fosse uma lança mesmo. Uhum. Professor, se a Sim? carga fosse negativa, essa distribuição seria igual também? Se as duas fossem iguais, sim. Agora, se fosse uma positiva e outra negativa, você teria uma distribuição da carga líquida. Por exemplo, se eu tivesse colocado... Eu vou tentar fazer dois idênticos. Será que eu consigo? Ah, pronto. Com a ajuda do quadro, consegui. Se aqui fosse mais 1 coulomb e aqui fosse menos 5 coulombs, né, o que nós teríamos de líquido? Nós teríamos menos 4 coulombs. E aí seria menos 2 para um lado e menos 2 para o outro. E Ótimo. se houvesse 3 cargas idênticas, acontece a mesma questão? Dividimos entre 3 todo? Sim. Sim. Agora, se fosse, por exemplo, mais 4 coulombs e menos 4, não teria força nenhuma ao afastar. Porque a carga excedente daqui iria migrar para cá e iria ter uma redistribuição, a carga final seria 0 coulomb, ele estaria eletricamente neutro. Agora, mas sendo signos diferentes, não teriam que se repeler aí? Não teriam que afastar? Sim, a ideia aqui é que eu consegui, de alguma maneira, fazendo força, juntar os dois. Né? Eu exerci uma força mais intensa. Naturalmente, isso não aconteceria, né? Aqui. Eu impus os dois, tocar os dois. Né? Realizei uma força mecânica aqui para juntar os dois, uma força que tem que ser maior do que a força de repulsão entre os dois. Naturalmente, isso não acontece. Isso aqui poderia até acontecer, uma positiva e uma negativa. Aí depende de vários fatores, inclusive a massa do objeto, se eles estão ou não apoiados, enfim. A gente está considerando que foi possível juntar os dois. Tá? Tá bom, parece. Obrigado, professor. Então, esse foi o 6º. Podemos ir para o 7º? O 7º exercício, ele fala o seguinte: uma carga positiva pontiforme é liberada a partir do repouso numa região do espaço onde existe um campo elétrico. Tá? Então, existe uma região do espaço onde tem aqui um campo elétrico. Tá? E uma carga é colocada aqui nessa região, uma carga que eu vou chamar de um Qzinho. Tá? Se a partícula se move na mesma direção e sentido do campo elétrico, a gente não vê energia potencial ainda. Tá? Provavelmente vocês tiveram muita dificuldade aqui, tá? Se a energia, se a partícula se move na mesma direção e sentido do campo elétrico, vamos supor, por exemplo, que esse campo é positivo e a partícula vai se deslocar para lá, tá? Isso significa que aumenta a energia potencial eletrostática e a cinética da partícula. Nossa, isso aqui não é para vocês, perdão, tá? Na verdade, vai aumentar a energia cinética, porque a partícula vai se deslocar,
e vai reduzir a energia potencial eletrostática, tá? Mas esse exercício vocês ainda precisam ver algumas aulas para frente. Ele acabou entrando aí e não deveria. Tá. Exercício número 8. Ups. Duas esferas metálicas contendo cargas aqui, uma carga Q e a outra carga 2Q. Cartão sorteado. Mesma coisa. Roupa. A caneleira. Amei. Sim, por não? Alguém gostaria de fazer comentário? Só? Nós temos então aqui uma carga Q, outra 2Q, distância de 1 metro entre elas. Tá. E aí a pergunta é a seguinte, deixa eu fazer um desenho maior. Eu tenho aqui a carga Q, aqui a carga 2Q. Elas estão situadas a uma distância de 1 metro. E a pergunta se refere à meia distância entre elas, ou seja, a um ponto em que está a meio metro dessa e meio metro da outra, tá? Que é a meia distância entre as duas, tá? Como as duas esferas têm cargas diferentes, como é que vai ser o campo gerado por cada uma delas nesse ponto? A primeira resposta possível é de que o campo vai ser igual. Isso não é possível. A gente precisa pensar no seguinte, ó. Vou chamar essa aqui de carga A, essa aqui de carga B, tá? O campo gerado pela carga A vai ser constante, carga A, dividido pela distância. O campo gerado pela carga B vai ser constante, a carga B, que é o dobro, dividido pela distância. Então, considerando um mesmo ponto a meia distância das duas, tá? A gente observa que o campo gerado por B é o dobro do campo gerado por A, já que ela tem o dobro da carga, tá? Então, a primeira resposta errada. A segunda, uma esfera é... O campo elétrico gerado por uma esfera é metade do campo elétrico gerado pela outra, ou 1/3, ou 1/4, ou 0. Tá? A resposta correta é uma esfera é metade do campo gerado pela outra esfera, já que elas têm o dobro da carga. Né? Tá? Então, o campo gerado por A é metade do campo gerado por B lá na meia distância entre as duas. Dificuldades nessa, número 8? Professor, eu tive eu acho que foi problema de interpretação mesmo, porque ela fala a meia distância entre as esferas. Eu entendi que elas vão reduzir a distância à metade, né? Ah, tá. Ok. É a dificuldade na linguagem mesmo, né? Quando a gente fala na meia distância em português, subentende-se que é na metade do caminho entre as duas. Ah, isso não quer dizer que elas vão reduzir então a distância à Não, metade. não. Por exemplo, quando eu falo onde é que está a meia distância entre Taubaté e Pinda? É na quilometragem central entre as duas. Ok. Tá? É um termo aí bastante comum em português. Eu não sei qual é a tua nacionalidade, mas pelo sotaque eu vejo que você não é de origem, né? Não, sou peruano, professor. Peruano, ok.
Em português, quando a gente fala em meia distância, equivale a metade do caminho. Ok, perfeito, Tá? obrigado. Aí só um problema realmente da linguagem. Mais uma que você aprendeu. Sí, verdade. Número 9. É dada uma carga elétrica. Professor, Sim? só uma pergunta da questão anterior. Se eu fosse resolver o problema, eu poderia estar usando o campo elétrico igual a constante vezes Q1 vezes Q2, dividido pela distância ao quadrado, ou não? Teria que fazer uma Não, forma uma coisa é o campo elétrico, outra coisa é a força, né? Aqui foi perguntado o campo. Quando você considera uma distância entre duas cargas, quem tem o dobro da carga exerce um campo que é o dobro, né? Se a gente colocar aqui, o campo devido a, opa, o campo devido à carga B, campo B, ele aponta para lá. O campo devido à carga A, ele aponta para cá, tá? Qual seria o efeito líquido disso? Né? Seria EB menos EA. Tá? Porque essa carga está empurrando uma carga positiva para lá. Essa carga está empurrando uma carga positiva para cá. Então, ambas repelem. Só que essa aqui repele com o dobro dessa. Então, se você pensasse em força líquida exercida aqui, né, seria o campo vezes a carga. Era essa a pergunta? Picotou um pouco na sua observação? É porque eu vi uma forma que seria a constante vezes Q1 vezes Q2 dividido pela distância ao quadrado. Sim, essa força exercida por cada uma delas. Só que elas têm sentidos diferentes, né? Se você coloca uma carga aqui no meio, o que vai acontecer? Se essa carga for positiva, estou supondo uma carga positiva, ela vai ser repelida por essa e repelida por essa. Elas não estão juntas, uma do lado da outra, elas foram colocadas a uma distância de 1 metro. Entendi. E aí tem uma variação que não é trivial, que seria a seguinte: onde estão, né, onde você quer calcular o campo elétrico ou a força elétrica? Isso vai mudar muito, porque vamos pensar aqui na seguinte situação. Eu tenho a carga QA aqui e tenho a carga QB aqui. Tá? Elas estão distantes aí uma certa distância. Vamos pensar numa carga de prova positiva, tá? Ok? QA e QB são cargas positivas. Se eu colocar a carga de prova aqui no meio, que é a proposta do exercício, o que vai acontecer? QA empurra ela para lá. Não estou nem entrando no mérito aqui de quanto, tá? Só das... E QB vai empurrar ela para cá. Então, o efeito líquido disso aqui vai ser um menos o outro. Se EB é maior que A, ele vai empurrar ela para cá. Agora, se eu pego essa carga e coloco ela numa posição qualquer aqui, por exemplo, o efeito vai ser bem diferente. Porque agora, tanto a carga A vai atuar empurrando essa carga para lá, esse agora seria o campo A, e a carga B vai empurrá-la para cá. E aí a gente precisa fazer uma composição vetorial, que a gente vai ver mais adiante, que vai indicar que o campo resultante vai ser alguma coisa por aqui. Tá?
Então, a gente está trabalhando com uma soma aqui que já não é mais uma soma de escalares, que é vetorial. Por isso que a gente está trabalhando sempre com, por enquanto, com uma linha, né? Todos os objetos posicionados em uma mesma linha para evitar a dificuldade matemática de fazer o cálculo vetorial. Mas o efeito, ele vai depender de onde você posiciona a sua carga de prova. Duas cargas elétricas positivas a uma distância, cada uma exerce um efeito, e o efeito líquido é a soma dos dois efeitos. Quando eu tenho uma distribuição de cargas, que eu tenho não só duas, mas várias cargas elétricas, isso vai variar bastante de acordo, inclusive, com a distribuição geométrica e o formato do objeto que possui as cargas, tá? O que você está aplicando aí existe a força que vai ser exercida, força de Coulomb, ela pode ser calculada ou diretamente a partir das cargas, essa é uma interpretação, né? Ou essa força ela vai ser calculada como o efeito de um campo sobre uma carga, que é o que a gente está fazendo aqui. Você está confundindo as duas coisas, tá? Aqui eu parto do pressuposto que existe um campo, eu não estou muito preocupado com a origem dele, então no espaço existe um campo elétrico, eletrostático nesse caso, e esse campo vai ter um efeito sobre uma carga elétrica. Agora, uma coisa é calcular, se eu fizer esse cálculo aqui, né, do jeito que você propôs, você está calculando o efeito da força de uma carga sobre a outra. O que a gente está fazendo no exercício é analisar o efeito dessas duas cargas sobre uma carga de prova, sobre uma terceira carga. Então, aqui eu tenho QA nesse ponto, QB nesse ponto. O que acontece com a carga aqui? Outra coisa é, eu tenho QA aqui e QB aqui. Qual é o efeito de uma sobre a outra? São coisas diferentes, tá? E com resultados bem diferentes também. Professor, a ver se eu entendi. O campo elétrico de uma carga que não está sendo afetada por outra, ela está dada pela fórmula, la constante, vezes a carga dividido entre a distância. Esse seria o campo Ao elétrico. quadrado. Sim. Ao quadrado, né? Sim. Agora, se houvesse um campo elétrico com duas cargas, se eu quero saber a força das duas cargas, eu utilizo a fórmula que é a constante, vezes a carga A, vezes a carga B, sobre dividido a distância ao quadrado. Sim, olha só. Aqui eu estou fazendo o quê? Carga A, carga B. Então eu estou calculando a força que uma exerce sobre a outra, não sobre uma terceira carga. Ok, isso quando tenho só duas cargas. Quando tenho só uma carga, é a multiplicação É o pela campo. carga. Agora, veja bem. Olha só, se você tem carga A aqui, carga B aqui, independente de quanto elas são, e uma carga de prova aqui, o que vai acontecer? A carga A vai exercer sobre a carga de prova uma força. Vou chamar força de A sobre Q. A carga B, independente, né, da outra, supondo as duas fixas, vai exercer uma força, estou colocando tudo positivo para ficar mais fácil, de repulsão, que é a força que B exerce sobre a carga de prova. E o que vai acontecer com a carga de prova? Uma soma das duas coisas. Tá? O efeito líquido, essa vai ser a força líquida exercida sobre a carga de prova. Tá? Que é diferente de eu calcular qual é a força que A exerce sobre B e que B exerce sobre A. Isso aqui seria a força de B sobre A. E esta aqui, o efeito da força de A sobre B. Ficou claro agora a diferença? Ficou, professor, obrigado. Ok. Mais alguém?
Ok, vamos lá então. Exercício 9. 9, sim, foi o 8 que nós fizemos, ok. Exercício número 9. É colocada uma carga que, com 12 vezes 10 a menos 6 coulombs, ou 12 microcoulombs. E a pergunta é, essa carga está aqui no espaço, qual vai ser o campo dela num ponto situado a 0,3 metros dela? Tá? Qual vai ser o campo dela aqui? Nesse caso, complicação direta, né? O campo elétrico é igual à constante eletrostática, a carga que está gerando o campo, dividido pela distância ao quadrado. Tá? Neste caso, 9 vezes 10 à nona, a carga foi dada no enunciado como 12 vezes 10 a menos 6, e a distância 3 vezes 10 a menos 1, ou 0,3, como quiserem. Eu acho bem mais fácil fazer assim. Então fica 9 vezes 12 dividido por 3 ao quadrado. E nas potências de 10, 9, 10 a menos 6. E aqui dividido por 10 elevado a menos 2. Tá? Seguindo com o cálculo. Ops. Legal. Como é que isso vai ficar? 9 e 3 ao quadrado dá 1. Então, isso dá 12. 10 elevado a 9 menos 6. Esse menos 2, ao passar para o numerador, muda o sinal, mais 6. Tá? Então, nós temos aqui 11 menos 6, mais 5. Então, o campo vai ser de 12 vezes 10 elevado à quinta coulomb. Newton por coulomb, perdão. Né? Newton por coulomb. Que é a resposta, aqui ficou tudo 1,2, né? Ou tem algum erro. 9 vezes 10 a nona, 12 vezes 10 a menos 6, distância 0,3. Considera uma carga com a intensidade do campo elétrico que ela produz sobre uma carga de prova. Não tem nada de errado no cálculo, só não estou localizando uma resposta correta. Então todas elas com a potência errada. 10 a menos 6, 0,3, 9, 10 a menos 1, subiu 11, menos 6, 5. Todas elas estão aí com o sinal trocado, o sinal é positivo, né? Espera aí, deixa eu conferir uma coisa aqui. Ficaram com o sinal trocado. Na realidade, seria o 1,2 vezes 10 a sexta, que apareceu menos 6 aqui. Tá? Eu poderia ter a resposta ali correta, depois seria 1,2, eu reduzo uma aqui e aumento uma ali, vezes 10 elevado a sexta Newton por coulomb. Tá? Lá no exercício apareceu com sinal trocado. Nossa, quanta coisa para corrigir nisso daí. Professor, eu acabei selecionando essa mesmo, que o sinal é negativo. Negativo, o sinal tá trocado em todas elas.
Deveriam ser todas as respostas com sinal positivo, ficaram todas com sinal negativo. Mas não é um problema para efeito de nota. Não se preocupem. E o último, número 10. A gente tem aí uma carga elétrica de 2 vezes 10 a menos 6. Deixa eu levantar mais isso aqui. Tá, 2 carga aqui de 2 microcoulombs, ou 2 vezes 10 a menos 6 coulombs, colocado num ponto do espaço onde age uma força de Coulomb, né, de 0,8 newtons. Tá? E a pergunta é qual é a intensidade do campo elétrico nessa região. A ideia aqui é a seguinte: eu tenho um campo elétrico na região, eu tenho aqui um campo que eu desconheço, eu coloco uma carga aqui e ela vai sofrer uma força. Nesse caso, ela vai ser repelida com uma força de intensidade 0,8 coulombs. A pergunta é, então, de quanto é o campo elétrico nessa região? Ó, força de Coulomb, nesse caso, está sendo calculada como campo na região vezes a carga que foi posicionada. Tá? A força foi dada, 0,8 newtons. O campo é a nossa incógnita. E a carga é o 2 microcoulombs aqui. Ele corrigiu onde não deveria. Coulomb é um C, não uma esfera, tá? Então, 2 vezes 10 elevado a menos 6 coulombs. E aí, o que eu preciso fazer? Inverter isso aqui para ficar só com o campo, né? Então, o campo E é igual a 0,8 dividido por 2 vezes 10 elevado a menos 6. Eu vou passar esse 10 elevado a menos 6 para o numerador. Então, vai ficar 0,8 dividido por 2 vezes 10 à sexta. 0,8 dividido por 2 é igual a 0,4. Então, 0,4 vezes 10 à sexta, Newton por Coulomb, seria o valor correto, ou aqui a resposta correta é o 4 vezes 10 à quinta, porque, né, se eu aumento uma casa aqui, eu diminuo uma casa no... Deixa eu fazer isso passo a passo para ninguém ficar com dúvida. Olha só, 0,4 é a mesma coisa, é 4 dividido por 10, ou 4 vezes 10 a menos 1. São equivalentes, né? Então, eu posso dizer que o campo é 4 vezes 10 a menos 1, vezes 10 à sexta, ou seja, o campo vai ficar em 4 vezes 10 à quinta newtons por Coulomb. É a resposta correta que aparece ali no enunciado, tá? Ok, deixa eu salvar isso aqui e fazer alguns comentários que me preocuparam. Hoje é dia 15. Eu já coloco isso lá na equipe. Vocês estão ainda confundindo
campo elétrico com carga elétrica. Tá? Nós temos aqui três coisas que são relacionadas, mas vocês estão fazendo muita confusão. Carga elétrica, força eletrostática e campo, lembrando que a gente está trabalhando sempre e aí tanto faz eletroestático ou eletrostático, como tem sido mais comum aí na língua portuguesa, tá? Encurtar. Uma carga elétrica é uma coisa que existe na natureza, né? Eu tenho carga elétrica de dois tipos, tem a carga positiva e a carga negativa. Nós sabemos que cargas positivas se repelem, cargas negativas também se repelem, né? Na verdade, cargas de mesma natureza se repelem e cargas de sinais contrários se atraem. Tá? Qual é a intensidade da força entre cargas elétricas? Força de Coulomb, que tem a intensidade calculada assim, né? Constante eletrostática de ajuste das unidades, produto das cargas, dividido pela distância entre elas. Ok. Para facilitar os cálculos e o entendimento, é introduzido o conceito de campo elétrico. Nesse caso, a gente está trabalhando com campo eletrostático. O campo eletrostático, ele é gerado por uma carga elétrica em determinadas posições do espaço. E aí, onde eu tenho campo elétrico, eu posso calcular a força que vai ser exercida sobre uma carga de prova pelo produto da carga vezes o campo. Então, vamos pensar numa situação com um volume um pouco maior de cargas elétricas, tá? Vamos considerar que eu tenho aqui uma esfera condutora. Agora ele não me corrige. Eu queria uma esfera perfeita. Vai. Um círculo. Oh, que legal, consegui. Olha só. Vamos considerar que eu tenho uma esfera e que essa esfera tem carga elétrica excedente negativa. Eu tenho várias cargas negativas aqui dentro. Se essa esfera for condutora, o que vocês acham que vai acontecer aqui dentro com essas cargas negativas? Elas iriam se repelir, né? Elas vão se repelir, exatamente. Elas vão se repelir até o máximo de distanciamento social entre elas, né? Até que as cargas negativas cheguem a um extremo onde elas não podem mais se afastar. E é por isso que quando a gente tem um condutor elétrico que ele sofre uma descarga elétrica, ele tem um excesso de cargas, as cargas vão para a superfície, vão para a borda.